Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo, eu sou a Carla Pavão e hoje nós estamos aqui com Elias Moraes do Sejus, que é sociólogo, e nós vamos conversar sobre um capítulo do livro O Céu e o Inferno, que se chama A Origem da Doutrina das Penas Eternas. Então, tudo bem, Elias? Tudo bom demais, Carla. Boa noite para você e para todos os internautas que. Ou bom dia, dependendo da hora que a pessoa vê a gente, né? Que bom estarmos aqui. Nós não temos licença do Zoom, então a gente grava antecipadamente e depois entra na sala de bate-papo com as pessoas. Então vamos começar a conversar sobre essa doutrina. O que você nos conta aí? Eu vou começar, na verdade, por uma fala de um amigo nosso, o professor Eduardo Lima, lá do Pernambuco. Ele diz que ele vê no Livro dos Médiuns, e aí, para mim, ele me ajudou a fazer essa descoberta como a principal obra de pesquisa científica de Kardec, onde a gente vê assim com exuberância o método de Kardec aplicado como pesquisador. É muito interessante esse livro, porque nele Kardec faz um verdadeiro trabalho de investigação da condição espiritual dos espíritos que se comunicam não só na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas dos outros grupos também com os quais Kardec mantinha correspondência. Então, é muito interessante que aqui Kardec vai fazer uma pesquisa mais ou menos assim, olha, já que nós podemos ter contato com os espíritos das pessoas que já morreram, como é que a gente pode compreender, através da ajuda deles, o estado em que eles se encontram? E aí Kardec vai fazer uma pesquisa muito interessante, e o Eduardo gosta de exaltar aqui o fato de Kardec inaugurar um método de pesquisa qualitativa para compreender a realidade espiritual. Eu acho esse detalhe muito interessante, muito curioso. Outro detalhe que me chama muita atenção, no livro inteiro, mas que nesse capítulo isso fica muito claro, é o fato de Kardec aqui estar procurando estabelecer um diálogo com o pensamento religioso da sua época. Vamos lembrar que Kardec é um homem do século XIX, vem de uma sociedade onde toda a religião acontecia com base na tradição católica. Mesmo a reforma protestante, ela vai ser uma derivação do movimento católico. Então, esse pensamento era muito presente na sociedade daquela época. E Kardec, então, vai procurar estabelecer um diálogo com esse pensamento, e nós vemos isso na obra de Kardec inteira, né? O Céu e o Inferno, o Gênesis, Evangelho segundo o Espiritismo, não são... a gente está aqui no ambiente compartilhado, às vezes a gente vai ter que lidar um pouquinho com a flexibilidade. Então, assim, a gente percebe que Kardec está pretendendo estabelecer um diálogo com a religião do seu tempo, né? Às vezes as pessoas... Eu tenho filhos muito críticos, e um deles fala assim, pai, mas essas coisas hoje nem fazem mais sentido. Talvez não, hoje há outras leituras, há outro cenário, mas naquela época esse diálogo era muito importante, né? Então é bom a gente situar isso. Então, Kardec, nesse momento, está discutindo essa questão da doutrina das penas eternas, que hoje eu concordo com o Danilo, meu filho, sabe? Eu diria que essa questão hoje não faz o menor sentido, porque é uma minoria de pessoas hoje que levam essas questões a sério. Eu percebo que mesmo em outras correntes religiosas, é mais ou menos como falar assim, olha, minha religião diz assim. E pronto, né? As pessoas nem questionam muito, porque religião é um espaço muito interessante, que a pessoa vê esse espaço como sagrado, e às vezes nem entra para um questionamento racional. Eu tenho amigos evangélicos que falam assim, isso aí deixa por conta de Deus, né? Eu acho muito interessante. No meio católico, por exemplo, essa doutrina ela já não tem muito vigor mais. É muito interessante o fato de que muitos católicos, inclusive, acham a perspectiva da reencarnação mais coerente. O que não impede que eles continuem sendo católicos. Eu acho isso muito curioso. Metade da população brasileira acredita em múltiplas existências, em reencarnação, na possibilidade de a gente vir muitas vezes nesse mundo, né? Da mais da metade da população brasileira. Então, eu acho isso muito curioso, e aí o meu filho, acha até que ele tem um pouquinho de razão quando ele diz que esse assunto hoje, ele nem tem mais tamanha importância do ponto de vista da argumentação se existe ou não céu e inferno, né? Parece que a sociedade hoje, mais ou menos, já concorda que essa ideia não faz o menor sentido. Isso já nem é uma questão mais do século XIX. Hoje as pessoas não veem mais sentido nisso. Mas tem uma questão que é muito interessante, né? A gente compreender, então, essa perspectiva espiritual e procurar
fazer uma outra história, um outro pensamento em torno dessa questão da doutrina das penas eternas, né? É muito interessante que a gente verifica assim, que Kardec, na verdade, quando ele escreve esses livros, ele está inserido num contexto do século XIX que era muito marcado por o que o pessoal do direito chama de justnaturalismo, né? Justnaturalismo, que era uma maneira de ver o mundo baseada no direito. O direito romano ele teve uma influência muito grande sobre o pensamento europeu, e aí a gente vê assim, toda essa construção em torno da ideia de leis, de penas, castigo, punição. Então, é interessante a gente entender que isso tem um contexto cultural que justifica essa abordagem. Talvez até hoje, se a gente fosse começar do zero essa questão, talvez a gente fosse mais fenomenologista aí. Eu não sou muito fenomenólogo, né, do ponto de vista da filosofia, mas é interessante a gente pensar que dá para a gente pensar numa perspectiva de como o espírito se situa depois da morte, sem ficar tão preso a essa ideia de pena, de castigo, de punição, que é muito mais de contexto. Tá? Então, Kardec está usando a linguagem que é do seu tempo. Então, não adianta as pessoas hoje quererem também, mas por que essa abordagem, por que isso? Tudo é direito, tudo é justiça, tudo é lei. Né? É uma abordagem que é do seu tempo, era muito influenciado pelo pensamento do Immanuel Kant, que foi muito marcante, não só para o século XIX, como para toda a filosofia que se segue. Então, é por isso que Kardec vai procurar discutir, não só pelo fato de existir o forte viés religioso, mas também porque era o raciocínio que existia. E ele vai usar um argumento que é lá da Bíblia, até porque a sociedade também era muito católica, né? Ele vai pegar do Jeremias quando ele diz: será que deseja a morte do ímpio? Não, ao contrário, desejo muito mais, né? Que ele se converta e que ele saia do mau caminho. Um texto que é da tradição bíblica. Só te interromper um segundo, mas também é importante a gente notar o seguinte, que toda essa linguagem das penas eternas, quando os espíritos começam a se comunicar no final do livro, na parte dos exemplos, eles vão usar essa terminologia. Eles vão dizer, eu estou no céu, eu estou no céu, eu estou no inferno. Então, didaticamente, Kardec está situando o que poderia ser isso para a doutrina espírita, para que lá na frente, quando nós tivermos os exemplos e as comunicações, nós possamos entender isso à luz do espiritismo. Então, exatamente. E é até um dado curioso que você traz aí, né? Até os espíritos usam essa linguagem, né? O que mostra que os espíritos também estão imersos na cultura do seu tempo. Então os espíritos vão dizer para ele: olha, eu estou sofrendo por isso, eu estou feliz por aquilo, né? E Kardec vai fazer uma associação, né? Mostrando como que, sob certos aspectos, o espírito continua, e aí eu gosto muito de usar os textos mediúnicos recentes. Eu sei que há no meio espírita pessoas que não gostam muito de usar os textos mediúnicos da nova produção aí, Chico, Divaldo e outros médiuns que têm trazido, Ivone Pereira, eu gosto muito do livro Memórias de um Suicida. Eles vão mostrar para nós, por exemplo, que a questão da vida após a morte é muito mais de continuidade de estado de espírito do que propriamente de punição, de castigo ou de recompensa. Pessoas que aprenderam desde cedo a manter harmonia interior, a manter equilíbrio de atitude, a saber enfrentar situações de desafio, no momento da desencarnação, não é que elas recebam como punição, como castigo ou como recompensa alguma consequência dos seus atos. É que elas carregam consigo no seu estado íntimo essa mesma condição. Então, eu acho muito interessante algumas narrativas, por exemplo, do espírito André Luiz, naquele livro, o livro Obreiros da Vida Eterna. Eu gosto muito das narrativas que ele traz, porque ele mostra a situação de espíritos à beira da desencarnação e carregando consigo as questões interiores que eles acumularam ao longo de toda a existência. Então, eu acho esse detalhe muito interessante. E eu diria assim, que é uma abordagem que ela se liberta um pouco dessa ideia de pena, punição, castigo ou recompensa. Né? Ela mostra como consequência, como continuidade. E eu acho esse dado muito interessante para a gente não ficar pensando em Deus, sair daquela visão
muito antropomórfica de um Deus que pune, um Deus que premia. Então, se você for um filho bonzinho, você vai ter uma vida depois da morte muito boa, eu vou te levar para um céu, né? Os espíritos trocaram o céu por colônias espirituais, nosso lar e uma série de outras ideias parecidas, e trocaram o inferno cristão, né? Pela figura de umbral, de vales O que eu ia trevosos. dizer. E aí tem muita Nosso troca, assim, que a lar é gente um percebe exemplo de céu e de inferno, céu. claro. Então, assim, a Não é literatura interessante? tradicional está recheada ainda desse simbolismo. Né? Então, no meio espírita, a gente percebe essa substituição, às vezes, até assim, sem muita análise crítica. Né? E eu acho que é muito interessante a leitura dessas novas obras mediúnicas, porque eles abrem essa perspectiva da continuação da condição do espírito. Nós tivemos aqui em Goiânia, recentemente, um congresso em torno desse livro, e eu gostei muito da abordagem de alguns palestrantes que diziam assim, o céu, na verdade, e aí dá para usar uma expressão que é do próprio Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Né? O que é o reino dos céus? O que é céu? Céu é o que eu trago no meu coração se eu vivo uma situação de paz, de equilíbrio, de harmonia. O céu é algo que eu posso viver mesmo em meio às piores tormentas. Nós estamos vendo aí a situação, o nosso presidente gostou de falar da palavra confinamento, né? Eu, na hora, quase falei assim, o presidente, eu não sou gado, eu não estou confinado, eu estou me recolhendo para evitar espalhar a enfermidade para os meus amigos, para os meus familiares, né? Eu não quero contaminar ninguém e nem quero trazer contaminação para minha casa. Né? Mas, dentro dessa situação, a gente vê que algumas pessoas estão se situando de maneira muito tranquila, muito pacífica, muito harmoniosa, e para outros isso está sendo extremamente angustiante. Por quê? Porque céu ou inferno são situações que eu carrego dentro de mim. Elas não são situações externas. E aí é muito interessante a gente verificar, até em Kardec mesmo a gente já tem esses elementos. Kardec tem um estudo que é muito amplo, né? E quando ele estuda o Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, ele mostra que a gente cria, com o nosso pensamento, o ambiente ao nosso derredor. O mesmo ambiente que, para uma pessoa, ele pode ser um ambiente extremamente agradável, reflexivo, de paz, aquele mesmo ambiente, para uma pessoa perturbada, conflituosa, ele pode ser sombrio, pode ser tenebroso, ele pode ser horrível. Então, não é uma questão do que está exterior a mim, é uma questão do que eu trago interno em mim. Né? Eu acho isso muito interessante, porque a gente vai verificar nessa perspectiva uma maneira racional, inclusive Kardec busca muito isso, né? Ele tenta fugir nesse capítulo inteirinho do livro O Céu e o Inferno, ele tenta fugir daquela perspectiva mística que a tradição católica e depois protestante estabeleceu para as pessoas. Né? Um céu e inferno que é muito inspirado no livro do Dante Alighieri, né? Da Divina Comédia, ele se inspira muito naquela figura. Os conservadores espíritas aderiram a esse misticismo, é bom a gente exatamente, claro. Né? Agora, o Kardec, no próprio inferno, ele vai mostrar o inferno de Santa Teresa e vai dizer que isso é uma visão dela naquele momento em que ela estava, do inferno de Santa Teresa. E é muito importante a gente lembrar que o tempo inteiro ele está na obra mostrando o quanto esse inferno depende de cada um. Mas essa é só uma das interpretações, quando a gente diz o reino de Deus é de paz, está dentro de nós, essa é só uma das interpretações que a gente tem dentro do movimento espírita para o reino de Deus. Né? Uhum. Né? Então, eu peguei aqui alguns pontos que Kardec usa para mostrar que como que essa ideia evolui, como que a gente, enquanto sociedade, continua, de certo modo, reproduzindo. Ele faz um comentário assim, olha, na falta de fogueiras, vigoram ainda hoje as perseguições materiais e morais. Então, hoje, a própria religião ainda muitas vezes continua exercendo aquele papel opressivo sobre a sociedade, no sentido de tentar convencer as pessoas através de processos de violência moral. E isso, inclusive, perpassa as práticas espíritas ainda hoje. E a gente tem que ter uma visão crítica disso, porque se na tradição católica
havia aquela ideia de ofertas, de indulgências. Eu acho curioso como que isso existe até hoje, né, o Carla? Existe até hoje em meio a algumas religiões mesmo. Eu convivo muito no meio de pessoas evangélicas e vejo esse argumento sendo usado lá, sabe? Para as pessoas fazerem ofertas. Eu só vou, Oh, quando você teve for, algum eu vou só probleminha na nossa mostrar o texto conexão? aqui que a gente está falando para ficar mais claro para as pessoas. Mas aqui, ó, é isso aqui. Enfim, as fogueiras, né? Na falta de fogueiras, perseguições materiais e morais ainda vigoram plenamente. Então, enraizada está a ideia do homem de um Deus cruel. Então, só para mostrar Uhum. alguns trechos, que aí fica mais. Ah, você jogou a tela aqui para eu ver, entendi. Agora que eu entendi, você não me avisa, assustei, desculpa. É, entendi, Eu né? fiz o que você falou para o pessoal da comunidade poder visualizar e quem quiser estudar, fica mais fácil. Uhum, Vamos lá. exatamente, muito bem lembrado. Então a gente tem hoje, ao invés a ideia de ser o inferno, você vê mesmo no meio espírita essas ideias sendo reproduzidas de outra maneira, ainda com esse viés assustador, né? Então eu acho que talvez assim o grande trabalho que a gente precisa o Kardec faz outra observação, está lá no item 24. Já que você está abrindo o item aí, abre ele para nós de novo. Lá no item Me fala, 24. não, Né? me fala. Gostei, você tá boa nesse recurso tecnológico aí, viu? Vai lá no 24, quer ver? Que interessante. Mais um pouquinho. Aqui. Isto aí, né? Então, olha aqui, ele diz assim, olha, dando a nova revelação ideias mais sãs da vida futura e provando que se pode obter a salvação por suas próprias obras, ela deve encontrar uma oposição, tanto mais viva, quanto seca uma fonte mais importante de produtos, né? Ele está mostrando como que isso aí vai impactar na forma como a gente lida com a religião. Assim é que cada vez que uma descoberta, uma invenção vem mudar os hábitos, aqueles que vivem dos antigos procedimentos custosos defendem-nos e criticam os novos, mais econômicos. Acredita-se, por exemplo, que a imprensa, apesar dos serviços que devia prestar à humanidade, deve ter sido aclamada pela numerosa classe dos copistas? Claro que não. Eles devem tê-la amaldiçoado. Foi assim com as máquinas, as estradas de ferro e 100 outras coisas. Ele está mostrando como que com a mudança de perspectiva, esse próprio processo de crítica, de questionamento, de censura, ele vai estar presente. E não é o Espiritismo que consegue se libertar disso, porque a gente vê um processo de substituição, na verdade, né? De substituição. A gente estava falando de Dante Alighieri, que vem muito da ideia do Dante Alighieri, essa visão, e a gente percebe ela continuando. Então, eu acho muito importante voltar lá naquele finalzinho, que é o do Jeremias. Pega lá no 25 agora, o próximo tópico, já que você está lá no livro. Vamos voltar lá nele, que ele deixa isso muito claro para nós, né? Aqui, ó, ele está pegando aqui do livro de Ezequiel, tá? Ele está pegando do livro de Ezequiel, mas essa passagem está também em Jeremias, né? Então, roda um pouquinho mais para baixo. Ele vai pegar o trecho inteirinho aqui, né? Tá, o seu texto está um pouquinho diferente, né? Pode rodar mais, até o 23. Né? Isto. Juro por mim mesmo, aqui embaixo, né? O último aqui embaixo, né? Juro por mim mesmo, disse o Senhor, que não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe seu mau caminho e que viva. Então, acho muito importante que Kardec termina com essa ideia, ele termina toda a sua análise com essa ideia, já mostrando para nós que o Espiritismo abre uma outra perspectiva para essa ideia de doutrina das penas eternas. Né? Que o Espiritismo vai trazer uma visão que é de a pessoa conseguir superar os seus próprios conflitos, seus próprios antagonismos, as suas próprias mazelas de ordem comportamental, de ordem moral, que o Espiritismo vai chamar a atenção para a necessidade de superar isso, para que a gente consiga ter uma vida, vamos dizer assim, uma vida espiritual plena, mas que não seja uma vida espiritual plena no mundo espiritual. Talvez esse seja o grande paradigma a ser superado. Né? Não é uma vida depois da morte que precisa ser plena, é uma vida que precisa ser plena desde a vida, para que com a morte a gente tenha simplesmente uma continuidade. Tem uns estudos muito interessantes de alguns pesquisadores que vieram depois de Kardec que estudaram o fenômeno da morte. Camille Flammarion, ele tem um estudo muito bom nesse sentido. Né? Esses estudos mostram como que a pessoa, no momento que ele está se despedindo da vida,
é muito comum ele fazer todo um retrospecto de tudo que dos fatos mais importantes que marcaram a existência dele na Terra. Então, é como se fosse um flash, um filme em alta velocidade. Esse relato é muito comum. A maioria dos espíritos que se comunicam, eles falam que passaram por essa experiência. É, inclusive, muito estudado nos fenômenos de experiência quase morte, que as pessoas que passaram o processo de EQM também relatam essa experiência. É como se a vida passasse no flash ultra rápido na sua mente e você pudesse rememorar todas as questões mais importantes. Então, no momento da desencarnação, esse processo ajuda o espírito, inclusive, a se perceber na sua condição de consciência, até para que ele, em adentrando o mundo espiritual, ele consiga se pautar pelo seu estado real interno e não pelas circunstâncias exteriores. Eu acho isso muito interessante nas informações que o Espiritismo traz para a gente perceber que céu e inferno é uma questão a ser trabalhada aqui no agora. Não é o fazer agora tendo em vista o futuro, e é isso que Kardec procura desconstruir. Não é o fazer agora tendo em vista o futuro, penas que eu possa evitar, ou recompensas que eu possa desejar. Né? Essa é uma linguagem que é muito da época e a gente pode ver cada vez mais como uma construção de um estado mental que eu carregue comigo, independente de onde eu estiver, seja como espírito encarnado, seja como espírito desencarnado, seja na convivência com espíritos superiores, seja numa convivência depois de desencarnado com espíritos em situação de sofrimento. Que a literatura kardeciana também deixa muito claro como que os espíritos que estão em melhor condição também socorrem aqueles que estão em situação de mais sofrimento. Isso fica muito claro, sobretudo nos diálogos que se passam quando o espírito que está numa condição de muita perturbação fala, não, quem está me orientando aqui é o seu bom rei Luís. Né? Tem um espírito que está me orientando, está me dizendo isso, e está me ajudando a me comunicar com vocês. Então, os espíritos que estão em situação melhor, de paz interior, de esclarecimento, ajudam aqueles que estão em situação mais difícil. Né? Então, e esse estado a gente constrói ele no agora. É no agora, é aqui na vida material mesmo que a gente já vai definindo isso. Para que quando a desencarnação chegar, a gente simplesmente mude de ambiente, mude de realidade, sem que isso cause maior impacto do ponto de vista de mudança do nosso estado interior. Foi esse ponto que eu achei, Carla, mas vamos ver o que você tem aí de questão para a gente estar fazendo um bate-bola, né? Eu sei que você é bem mais kardeciana que eu. Né? Eu confesso que eu gosto muito da literatura mediúnica moderna. Eu acho que tem verdadeiros tesouros. Eu gosto muito do livro Memórias de um Suicida. Eu acho que ele descortina essa questão de uma maneira muito rica, né? E acho que dá para a gente fazer um bate-bola bom. O que mais você gostaria que a gente explorasse, voltando para o texto do livro? Legal. Eu acho que a gente já explorou os principais tópicos. Na verdade, eu não consigo conceber um espiritismo sem Kardec, ainda que a gente atualize muito do que ele falou. De qualquer forma, eu acho assim que ele mesmo já dizia, a doutrina das penas eternas está ultrapassada. Então a gente pode... Morreu, acabou, não faz mais sentido. Mas assim, o que acontece é que no fundamentalismo que nós estamos vivendo no mundo atual, as pessoas estão resgatando de tudo, inclusive isso. Isso é verdade. Tem muita gente fazendo oração e se expondo a risco para a pandemia passar, porque o pastor, ou não sei quem, da igreja mandou fazer isso. Eu moro aqui na Zona Leste e vi isso perto do Templo de Salomão. As pessoas na rua, ajoelhadas, porque não podia entrar, e fazendo isso porque aí ia sarar. Ora, é uma crença em alguma coisa, numa recompensa. Crença cega. É uma crença numa recompensa. Né? Então, nós vamos lá fazer oração, que isso vai passar, vai acabar e nós não vamos ser infectados. Então, continua atual essa discussão, porque embora no século XIX ele tenha dito isso, as pessoas no conservadorismo que nós estamos vivendo na sociedade estão resgatando. Daqui a pouco vai ter gente que vai acreditar que tem que... E tem, né? Que tem gente acreditando que se der carro, se der terreno, se der não sei o quê, vai ter tudo de bom na vida, vai conquistar esse reino de Deus. Então, assim, ela continua atual e é importante a gente conversar sobre os pontos de Kardec, trazendo para o nosso século, porque nós estamos vivendo isso, sim, estamos vivendo esse materialismo, ele é direto ao materialismo, esse materialismo exacerbado, mas
que se finge de espiritualidade. Então, esse era o meu principal. Você já viu isso na vertente espírita desse negócio que você falou aí, de ajoelhar na frente do Templo de Salomão? Eu vi, eu achei muito interessante esses dias, né? Até rendeu uma pequena uma pequena discussão bem assim suave na modalidade que os grupos mais espíritas, menos abertos ao diálogo, gostam, né? Porque assim, eu participo de alguns grupos de WhatsApp aqui da região que envolvem casas espíritas aqui do nosso meio, né? Então eu procuro estar sempre nesses grupos porque eu acho que ele nos dá uma perspectiva do que ocorre no movimento espírita e nos abre um espaço de diálogo que eu acho muito importante, né? Não acredito num caminho para a superação dessas questões que não seja pelo diálogo. E eu achei interessante que estavam ouvindo muitas postagens de espécie assim, de vacina espiritual, né? Com água fluidificada, com isso, com oração. Então, eu estava observando como que mesmo no meio espírita, essas ideias ainda estão presentes. A gente não consegue ser científico, nesse ponto você tem muita razão, a gente não consegue ser científico como Kardec propunha. Kardec fazia um olhar que era científico sobre a questão. Uma questão, por exemplo, de uma pandemia, é um vírus que está envolvido. Vírus não vai se mover à custa de oração. Ah, mas eu posso melhorar as defesas do meu organismo. Eu não tenho dúvida. É possível. Aí nós vamos falar de teoria agora, teoria espírita, né? É possível que as teorias que principalmente André Luiz traz, né? André Luiz, Emmanuel, acho que a Ivone Pereira, o espiritismo brasileiro, vamos dizer assim, esse espiritismo mais religioso do Brasil, né? É possível que essa teoria faça sentido, de que o nosso estado mental, até porque ela tem muito a ver até com a tradição filosófica europeia, né? Mente sã, corpo são. É possível que eu mantendo um bom equilíbrio, harmonia interior, um estado de paz, é possível que eu tenha melhores condições de reagir a um processo de enfermidade. Isso aí já existem estudos bons no meio científico, aí na área da medicina, que mostram que isso, de certo modo, está associado sim. Mas a gente não pode esquecer nunca que Eurípides Barçanufo, que foi um grande médium brasileiro, morreu de gripe espanhola. Então, eu gosto de ironizar com os colegas e falar assim, então você acha que é porque Eurípides Barçanufo era perturbado espiritualmente, né? Por que ele morreu de gripe espanhola? Por que a condição íntima, por que tanta bondade dele não foi suficiente para vencer o vírus da gripe espanhola? Então, assim, a gente tem que sair desse raciocínio estreito e saber que um processo de pandemia, como que a gente está vivendo, expõe todos nós a risco sério. E que não é à custa de oração que essas coisas serão resolvidas. E aí entra muito essa racionalidade que Kardec propõe, que eu acho muito interessante. Eu até confesso para você que eu não me preocupo muito com os outros movimentos religiosos. Agora, eu acho sério quando essas crenças são transferidas para o meio espírita e a gente precisa, pelo menos no espiritismo, buscar aquela racionalidade que pautou toda a obra kardeciana. Eu acho que essa racionalidade é fundamental. Muito bem lembrado por você. O que mais que você colocaria em discussão, Carla? Então, eu vou te dar para você pôr suas considerações finais, mas eu acho também que é muito perigoso quando algumas supostas lideranças aí do movimento espírita tradicional e conservador dizem que foi um anjo da morte que trouxe isso para que pudesse haver uma transformação da humanidade. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos entrar nesse misticismo. Eu acho que às vezes, os nossos médiums, os nossos palestrantes mais vistos, e infelizmente essa é uma prática que no meio espírita acaba consolidando, né? Esses dias eu conversava com o Paulo César, que é o presidente da Federação Espírita aqui de Goiás. Falava, Paulo, nós precisamos voltar para os congressos, as mesas de debate, os painéis de estudo, o congresso mais científico que a gente já teve aqui em Goiás 30 anos atrás. O congresso goiano era extremamente dialógico, né? Tinha apresentação de estudos, de pesquisas, de trabalhos científicos, de trabalhos filosóficos, de experiências de casas espíritas. Era um congresso no sentido do termo. Com o passar do tempo, infelizmente, o congresso foi assumindo essa cara assim de um grande congressão de autoajuda, né? De palestras sem discussão, de oradores que falam sozinhos, mas que não se abrem para o debate. Então, foi mudando e é uma pena que hoje a gente tenha congresso no Brasil inteiro onde não se discute. Isso é lastimável. A gente precisa voltar para o debate intenso mesmo no movimento espírita. É do debate que saem as novas ideias, que saem os questionamentos mais importantes, que mantêm a gente nos trilhos do pensamento racional proposto por Kardec.
né? Então, eu vejo esses palestrantes ou esses médiuns dizendo essas coisas e fico pensando, gente, o movimento espírita nem percebe que isso pode ser, quando muito, uma figura de linguagem, mas que não tem o menor sentido do ponto de vista de uma tradução da realidade, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas colocações, mesmo agora com a questão da pandemia, volta muito de novo a achar que tem a ver com algum castigo de Deus por conta de alguma coisa que a gente fez, né? Que foi melhor do que uma guerra nuclear, sabe? Então, assim, essas ideias a gente precisa analisar sob um olhar racional da proposta kardeciana, porque, gente, a pandemia ela não tem nada a ver com as questões espirituais, ela é uma questão humana, né? Pandemia, tsunami, terremoto, maremoto, incêndio nas florestas devido a raios, isso tudo são fenômenos naturais. E a grande questão que entra é como a gente, ser humano, lida com essa realidade, né? A gente colocar significado espiritual de novo nos fenômenos naturais é a gente voltar, não é nem para a Idade Média, é para antes da Idade Média, quando as pessoas achavam, né, que Deus castigava o homem através da chuva, dos trovões e dos raios. Não podemos voltar nisso, e eu concordo com você. A gente tem que superar essa fase mítica demais da religião e entrar na religião proposta por Kardec, que é a religião da razão. Bom, nós esperamos que quando isso aqui for ao ar, que ainda vai demorar um pouquinho, já estejamos melhor com a questão da pandemia. Então, eu vou agradecer muito ao Elias, agradecer a nossa comunidade por estarmos juntos no estudo desse livro e pedir que vocês venham estudar conosco no Sejus por aplicativo. O Elias também está lá, nós costumamos fazer bastante debate e temos ainda a produção no canal do Sejus. Então, muito obrigada e um beijo grande, Elias. Paz e bem. Fica com Deus, Carla. Muito obrigado. Um abração para todo mundo.